Queridos, é o começo. E se nós estamos no começo, nós temos que ir para o começo. Quando nós estávamos sonhando os sonhos de Deus, falando a respeito do Conexão Família, falando a respeito de todo esse trabalho que nós vamos fazer com as famílias da nossa igreja, no ano passado, nós estávamos escolhendo os temas. E quando nós estávamos escolhendo os temas, o tema que foi escolhido para esse mês, para nós trabalharmos, é comunicação. Todos os líderes de ministério falaram: se nós queremos ter famílias fortes, unidas, nós precisamos nos comunicar melhor. Então nós vamos falar sobre comunicação. Mas para falar sobre comunicação, nós temos que ir lá para o começo, para entendermos algumas coisas, entendermos alguns princípios. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. 1, versículo 27. É um versículo conhecido, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher, criados à imagem de Deus. Sabe, queridos, quando um engenheiro desenvolve um carro, e a gente pode pegar o carro mais potente que tem, ele desenvolve o carro, se for a combustão, esse carro precisa de um óleo. Porque se você colocar esse carro, ele pode ser 0 quilômetro, ele pode ser o mais potente, mas se ele não tiver o óleo, ele não roda 100 quilômetros sem estourar um motor. Mas se você colocar o óleo nele, com as especificações certas, e se você seguir o manual exatamente o que deve ser feito para a manutenção daquele carro, aquele carro pode chegar a 300, 500 mil quilômetros, sem problema algum. A mesma coisa com a gente. Deus nos criou, amém? Deus criou homem e mulher. E como que Deus criou? Deus pegou o homem do barro, amém? Foi, moldou, assoprou o fôlego de vida e assim nasceu o homem. Depois, como é que foi a mulher? Deus faz o homem cair num sono profundo e ali tem a primeira cirurgia na história e Deus tira a costela e forma a mulher. Então a gente começa e tem que entender que nós somos diferentes. O homem é diferente da mulher. O homem foi formado do barro, um negócio sujo, um negócio rústico. Onde você encontra barro? Na roça. E como é que é a roça? É rústico. Então, a comunicação do homem é um pouco mais rústica. Amém? Sim ou não? As mulheres querem que o homem chegue em casa e converse, e o homem fala o quê? Não é verdade? Por quê? A forma como ele foi criado é rústico. Já a mulher, ela foi feita a partir de uma cirurgia. Cirurgia é algo delicado. Meu cunhado, pastor Gilvano, é médico. A mão dele é precisa para a cirurgia. E é tudo muito no detalhe. Milímetro para cá, você pode perder uma vida. A mulher, ela foi feita assim, de forma delicada. Olha como Deus ama as mulheres. O homem foi do barro, mas as mulheres foi de forma delicada, de forma precisa. Por isso, nós temos que entender as nossas diferenças. Somos diferentes. A forma que a gente pensa é diferente da forma como vocês, mulheres, pensam. A minha esposa, eu não sei como é que ela na sua casa, mas a minha esposa, ela tem o dom de responder e-mail, mexer a panela, falar com a gente, filho, marido, dá ordem em casa, ok? E ainda faz carinho no cappuccino. O cappuccino é o cachorro, com o pé. Eu não. Se eu vou fazer o carinho no cappuccino, é o carinho no cappuccino. Só isso.
Se eu vou responder um e-mail, é responder um e-mail, só isso. Nós somos diferentes. Mas existe uma semelhança. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Por isso, eu falava do carro. Se o carro andar sem o óleo, ele ferve, ele estoura. Sim? A mesma coisa. Deus nos criou para um relacionamento. Se nós não nos relacionamos com Deus, a coisa não funciona direito. O homem, ele tem a necessidade, o homem e a mulher, ele tem a necessidade, faz parte da nossa criação, o relacionamento com Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25, Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eu falei isso há uns 2 domingos atrás, quando eu pregava aqui, falando a respeito do projeto de Deus para a família. Deus criou o homem e mulher, o projeto família. E quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam no paraíso, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de amor, um lugar de abundância, um lugar onde se tinha tudo. Um lugar onde eles estavam nus e não tinham vergonha um do outro. Era lugar de intimidade. Ali a comunicação era pura, era limpa. Homem e mulher não tinha briga, não tinha confusão, não tinha nada, só tinha amor. E todos os dias Deus ia para se encontrar com o homem e a mulher, para se comunicar com eles. Mas a partir do momento que o homem e a mulher deixam de seguir o manual do construtor, o pecado entra. E a partir do momento que eles pecam, ali entra a escassez, ali entra a vergonha, ali entra a culpa, sentimento de culpa, ali entra o sentimento de acusação, porque quando Deus chega e fala assim: Adão, você comeu da fruta, Senhor? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, você comeu da fruta? Foi a serpente. Ali tudo que é contrário àquele grande projeto perfeito entra. E ali começa a atrapalhar toda essa comunicação. A primeira coisa que foi cortada, todos os dias Adão e Eva se comunicavam com Deus. A partir daquele momento não havia mais a comunicação direta com Deus. Foi perdido. E aqui começa a entrar uma grande destruição. E hoje nós temos um mundo cheio de problemas. Porque o homem e a mulher não seguiram o manual do Criador. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos que Deus criou o homem e a mulher, amém? A sua imagem e semelhança, amém? Que nós precisamos nos relacionar com Deus, amém? E agora o apóstolo Paulo diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso corpo, espírito, alma e corpo. Aqui nós temos uma visão de que a nossa vida, ela tem 3 pilares:
corpo, alma e espírito. Existem alguns pensamentos, e aí entra um conteúdo teológico, e como diz o pastor Marcelo, assunto teológico a gente deixa para o pastor Celso, no Saete, vagas abertas, amém? Faça a sua inscrição ainda hoje. Mas existem dois pensamentos aqui. Tem a turma que pensa que existe corpo, alma e espírito, ok? Como o apóstolo Paulo coloca aqui, que é uma visão tricotomista, amém? É isso mesmo, pastor Celso? E tem pessoas que pensam que nós somos divididos em corpo, alma e espírito, é a mesma coisa, que é uma visão dicotomista. Mas eu não quero entrar na questão teológica. O que eu quero trazer aqui para nós nos aprofundarmos mais, é que Deus nos criou, nós temos corpo, alma e espírito, como diz o texto aqui, ok? E essa é a forma como Deus nos criou. E se uma dessas partes não está bem, logo ela afeta outras partes. Por exemplo, se você fica doente hoje, você é acometido de uma doença, logo, essa doença, logo, se você não tomar cuidado, o seu emocional é afetado, sim ou não? Amém? O seu emocional é afetado. E quando você fica doente, dependendo da doença, se você é uma doença grave, a primeira coisa que você volta é para Deus. Até o ateu corre para Deus. Veja, está tudo ligado. Está tudo ligado. A partir do momento quando você está sofrendo alguma coisa, seja por uma doença, seja emocionalmente, muitas pessoas também acabam se distanciando de Deus, questionando, perguntando. Mas o fato é que nós, como seres humanos, temos que estar atento a essa questão do corpo, alma e espírito. E a alma, aqui quando a gente fala de alma, nós estamos falando das nossas emoções, da nossa razão, do nosso conhecimento. E o fato é que nós podemos alimentar, essas três áreas da vida são alimentadas. O corpo, se você fica sem comer durante um tempo, o seu corpo adoece. Se você ficar 2, 3 meses sem comer, você pode vir a falecer, porque o seu corpo precisa de alimento. Quando nós falamos da alma, emoções, nós também recebemos alimento diariamente. Seja por um vídeo, seja pelo conteúdo que a gente consome numa internet, seja as situações que nós passamos no dia a dia, a nossa alma é alimentada. Se você passar um dia inteiro assistindo Cidade Alerta, misericórdia. Como que você termina o dia? Deprimido, tropa de elite, deprimido, com medo. Se a esposa chega para falar com você, você já fala, o que é? Ou vice-versa. Porque a sua alma foi alimentada por coisas que mexeram com os seus sentimentos. Se você passa um dia inteiro assistindo romance, à noite, irmãos, é só love, só love. Por quê? Sua alma foi alimentada assim. Diariamente nós alimentamos o nosso corpo e nós alimentamos a nossa alma, seja com comidas boas ou com comidas ruins, seja com conteúdos bons ou com conteúdos ruins. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida espiritual também precisa de alimento. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, assim como a gente alimenta a nossa alma, o nosso espírito precisa ser alimentado. E quantas vezes a gente deixa para ter o alimento apenas uma vez por semana? Ou 2 vezes por semana? A gente não esquece de alimentar o corpo, mas muitas vezes a gente esquece de alimentar o espírito. O que eu quero alertar você nessa noite é que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para um relacionamento com Deus. E se você perde esse alimento, alguma coisa fica capenga na sua vida. Existe algo interessante aqui,
Porque essas três áreas, corpo, alma e espírito, elas andam juntas. Mas se uma área está ruim na sua vida, ela pode afetar a outra. Mas existe algo forte, porque a área espiritual, vamos lá, a área do corpo, você consegue alimentar, você consegue cuidar do seu corpo com um bom nutricionista, com um bom personal trainer, ok? Amém? Você consegue cuidar bem do seu corpo. Quando nós falamos da alma, do intelecto, um bom psicólogo, um bom coach, um bom especialista em desenvolvimento humano, existem remédios que controlam as nossas emoções, nossa ansiedade, controla nosso humor, mas a nossa vida espiritual só existe uma forma de ser preenchida. Essa forma é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador de todas as coisas. Se você não tem Deus na sua área espiritual, vai existir um grande vazio aqui dentro. E só existe uma forma de a gente chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Porque foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entenda uma coisa, essas três áreas precisam ser alimentadas. Se eu não tiver, se eu quero trabalhar a minha comunicação dentro da minha casa, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é a minha comunicação com Deus. Você consegue essas três áreas caminham juntos, amém? Você consegue viver de uma forma próspera e feliz apenas se você tiver o espiritual forte, fortalecido. Quantas pessoas você e eu conhecemos, pessoas famosas, que têm dinheiro, têm fama, têm poder, têm um corpo lindo, maravilhoso, têm saúde, têm os melhores psicólogos, os melhores orientadores para orientarem a parte emocional, mas vivem com um vazio tremendo, e muitas vezes esse vazio leva essa pessoa a tirar a própria vida. Por outro lado, quantas pessoas você conhece que talvez não tenham o melhor corpo, não tenha a melhor saúde, talvez não tenha condições de ter as melhores assessorias para cuidar do lado emocional, mas são cheias do Espírito Santo de Deus e vivem uma vida extraordinária. Eu me lembro do meu avô, pastor João Batista Martins de Sá. Meu avô, nos últimos dias de vida dele, deitado num leito de morte, de dor, totalmente com o corpo tomado pelo câncer, ele chama toda a família naquele hospital e começa a dar uma palavra para cada um de nós. Um homem com o corpo totalmente adoecido, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Naquele momento que ele poderia estar murmurando, reclamando, porque o seu corpo estava abalado, cheio de dores, muito provavelmente o seu emocional também estava abalado, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, que da sua boca só saía vida. Num leito de morte, da sua boca só saía vida. E ali ele foi dando uma palavra para cada um de nós, palavras de vida. E eu me lembro que ao final, quando ele terminou de dar a palavra para todos, minha tia, pastora Meire, vira para ele e fala assim: pai, que música o senhor quer que a gente cante?
Ele abriu aquele sorriso lindo que quem conheceu sabe como era. E ele disse: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eu me lembro, a imagem que eu tenho do meu avô é sempre louvando e dando glória a Deus, não é verdade? Por onde ele passava, ele só falava: eu só sou de Jesus e não arredo. Por onde ele passava, ele saía testemunhando de Jesus. Um homem que por muitas vezes ouviu palavras duras, palavras fortes, por muitas vezes teve o coração entristecido com algumas palavras, feridas na emoção. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: um homem cheio do Espírito Santo de Deus não tem um coração ferido, mas ele tem um coração cicatrizado. Palavras de morte podem ser lançadas, mas quando nós temos uma vida e uma comunicação limpa com o Espírito Santo de Deus, com Deus, o nosso coração é curado. E da nossa boca saem palavras de vida. Gálatas 5, de 16 a 26, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós acabamos de falar que nós somos corpo, alma e espírito. E o primeiro passo para você melhorar a sua comunicação na família é você estreitar a sua comunicação com Deus. Porque quando você estreita a sua comunicação com Deus, você faz o que o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, as vontades da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, carne e espírito ficam o tempo todo brigando. Eu comecei falando que nós devemos alimentar o nosso corpo, sim ou não? Mas nós temos que alimentar o nosso espírito. Porque aquilo que eu alimentar mais, aquilo vai frutificar mais. Se eu alimento mais o meu corpo, as minhas emoções, essa parte vai ficar forte. Mas se eu passo o dia sem alimentar o meu espírito, essa parte é fraca. E olha o que a palavra de Deus diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, quando nós não alimentamos o nosso espírito, quando nós não temos uma comunicação limpa com os céus, os nossos frutos são da carne. Quando nós não andamos segundo o Espírito de Deus, os nossos frutos são segundo a carne. E sabe o que acontece? Mas pastor, o que isso tem a ver com comunicação? A boca fala do que o coração está cheio. Se os meus frutos são coisas relacionadas à carne, a minha comunicação dentro de casa vai ser uma comunicação totalmente diferente daquele plano inicial de Deus. Vai ser uma comunicação com ira, uma comunicação de inveja, uma comunicação de ódio, prostituição, lascívia,
porque eu estou alimentando apenas a carne. E a palavra de Deus diz que as pessoas que fazem isso não entrarão no reino de Deus. Queridos, nós estamos falando esse ano sobre a entrada no reino de Deus. Nós estamos falando de famílias fortes, unidas, prontas para entrar no reino de Deus. Por isso, se nós queremos ser esse tipo de família, nós precisamos andar no Espírito Santo de Deus. Porque a palavra continua, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se nós queremos melhorar a comunicação na nossa casa, o primeiro passo é ajustar a nossa comunicação com Deus. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Eu desafio você a todos os dias, pelos próximos 40 dias, começar o seu dia 1 hora na presença do Senhor. Mas pastor, acordo cedo. Eu acordo muito cedo. Queridos, se hoje eu chegasse para vocês aqui e falasse assim: ei, vamos fazer um compromisso? Levanta 1 hora antes do horário que você acorda. Então, se você acorda às 6 horas, acorda às 5 horas. Se você acorda às 7 horas, acorda às 6 horas. Acorda 1 hora antes para conversar comigo. Ao final de 40 dias eu te dou $1 milhão. Você levantaria ou você não levantaria? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Acordaria feliz da vida. Por que nós não podemos acordar 1 hora antes para estar na presença do Todo-Poderoso? Se você seria capaz de acordar 1 hora antes, feliz da vida, para ganhar $1 milhão, o que te impede de você acordar 1 hora antes para estar na presença do Todo-Poderoso? Eu te desafio, você começar a partir de hoje, durante 40 dias, acordando 1 hora para estar em comunicação com o Senhor. Eu tenho feito isso. E queridos, eu posso falar por mim, por experiência própria. Minha vida mudou. É impossível você passar 1 hora na presença do Senhor e sair nervoso, bravo, ansioso, preocupado. É impossível. É impossível você passar 1 hora na presença do Senhor e não chegar para acordar o seu filho, a sua esposa, o seu marido, de forma diferente. É impossível. Porque quando nós entramos na presença do Senhor e o Espírito Santo toma as nossas vidas, só sai uma coisa da nossa boca: vida. Vida. Por isso, se você quer mudanças esse ano na sua vida, eu te desafio, acorde 1 hora, mais cedo, todos os dias, e entre na presença do Senhor. E você vai ver o bom dia mais maravilhoso do mundo. Do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar essa comunicação com Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa vida frutifica. E a nossa comunicação muda. Mateus capítulo 12, versículo de 33 a 34. Mateus capítulo 12, versículo 33 a 34. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raças de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, se a nossa vida estiver cheia do Espírito Santo de Deus, só vai sair coisas boas da nossa boca.
Você vai acordar profetizando na vida dos seus filhos. Você vai acordar profetizando no seu casamento. Você vai acordar profetizando na sua vida. Porque a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, que na nossa boca há poder de vida e poder de morte. O que tem saído da sua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, estressado, cansado, o que tem saído da sua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Quando você está com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, o que tem saído da sua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? O que Deus está nos despertando hoje, queridos, é para uma vida de comunhão com Ele. 2023 é tempo de andarmos com Deus. Não dá mais para brincar. Vocês têm visto o que tem acontecido nesses últimos dias? Nos últimos 2 dias, o que aconteceu? Terremoto lá na Turquia que matou 3.000 pessoas. Como? 7.000, já estou desatualizado. Eu estava lendo tanta Bíblia que não vi as reportagens. 7.000 pessoas. Tornado de fogo no Chile. Destruindo todas as florestas, queimando tudo que é casa. Queridos, Jesus está voltando. Não há tempo mais de ficar brincando. Não há tempo mais de levar uma vida mais ou menos. Não há tempo mais de você só buscar a Deus aos domingos e às terças-feiras, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque hoje nós estamos vendo essa igreja com muita gente. É tempo de diariamente nós entrarmos na presença do Senhor e estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Se quisermos ter uma família forte, unida e pronta para a volta de Jesus. Homens, cadê os homens? Cadê os fortes aí? Homens, vocês são cabeça do seu lar. Deus quer usar a sua boca para abençoar a vida da sua família. Homens, parem de ficar reclamando, parem de ficar murmurando, porque nós temos um Deus que é muito além, muito maior do que qualquer problema. Nós temos um Deus poderoso, que se não faz a gente atravessar o mar, Ele faz a gente andar sobre as águas, amém? Por isso, homens, comecem a profetizar, a comunicar vida na sua família. Comece a profetizar bênção na vida da sua esposa. Mas ei, não dá para sair vida se você não estiver na presença do Senhor. Por isso, homens, te desafio, todos os dias, acorda 1 hora antes, entra na presença do Senhor para clamar pela sua família, para clamar pela vida da sua esposa, para clamar pela vida do seu filho. Mulheres, vocês não podem imaginar o poder que vocês têm na vida de um homem. Vocês não podem imaginar o poder que vocês têm nas nossas vidas. Ei, mulheres, sejam mulheres sábias, que edificam a sua casa. Mulheres, entrem na presença do Senhor, para interceder pela sua casa, pelo seu marido, para abençoar a vida do seu marido. Para de reclamar da vida dele, ore por ele. Pare de recriminar, ore por ele. Pare de falar aquilo que ele não está fazendo, mas profetiza na vida dele aquilo que ele deve fazer. Ei, pai, mãe, para de reclamar do seu filho, para de reclamar da sua filha, profetiza a vida, bênção na vida do seu filho. Quantas vezes nós como pais, ficamos nervosos, ficamos meio chateados porque um sapato está fora do lugar,
porque uma coisa está fora do lugar, porque eu já falei várias vezes e ele não me obedece, e ela não me obedece, e eu perco a paciência. Ei, amor, paciência. Começa a profetizar a vida na vida do seu filho. Profetiza a vitória. Ei, filhos, para de reclamar dos seus pais. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Para de reclamar dos seus pais porque eles te amam e eles querem o melhor para você. Ao invés de ficar bravo com ele porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, porque ele não comprou aquilo para mim, para e começa a ser grato pelo pai e pela mãe que você tem, porque eles te deram a vida. Eles podem ter seus erros, eles podem ter suas fraquezas, eles podem ter seus defeitos, todos nós temos. Mas eu garanto uma coisa para vocês, eles te amam, e eles querem o melhor para você. Queridos, 2023 não é tempo de a gente ficar andando murmurando, mas é tempo de a gente profetizar vida, bênção para as nossas famílias. Se nós queremos ter famílias fortes, unidas e prontas para a volta de Jesus, nós precisamos estar fortes, unidos na presença do Senhor. Nós precisamos diariamente entrar na presença do Senhor e clamar a dele por sabedoria. Porque o mundo está cheio de coisas para destruir a sua família. Ideologias totalmente contrárias para destruir a tua casa. Mas o que Deus tem é vida e vida em abundância. Por isso se levante, fortes. Se levantem como fortes. Para fazer a diferença. Para mostrar o que é um homem de verdade. Para ser um pai, exemplo para o seu filho. E o exemplo não é pelo falar, mas é pelo agir. Fortes. Se seus filhos encontrarem você de joelhos diante do pai, eles vão adorar o pai. Se eles verem na sua vida frutos do Espírito, eles vão querer esse Deus. É tempo de nos voltarmos para Deus. Não há tempo mais para brincadeira. Jesus está voltando, queridos. E Ele quer uma igreja limpa, uma igreja pura. Pastor, mas somente eu sou crente na minha família. Não tem mais ninguém que segue a Deus. Eu sou único, eu sou só. Meu irmão, Deus vai honrar a tua vida. E através da sua vida, o Evangelho vai alcançar os corações da sua família. Pastor, meu filho cresceu e agora ele se desviou. Queridos, só há uma maneira de seu filho voltar: joelhos no chão, intercessão. Minha tia foi casada com um pastor Jader, já falecido. E quando ela casou, ele era viúvo e tinha alguns filhos já. E um deles, Tura, também já falecido. Tura, quando eles se conheceram, dava muito trabalho. Era um jovem que estava dando muito trabalho para o pai. O pai pastor, mas ele completamente longe das coisas do Senhor. Mas minha tia conta que todos os dias o meu tio se ajoelhava. Quando ele saía para as noitadas, meu tio ficava de joelhos, orando, clamando a Deus pela vida do Tura. Pai, aonde ele estiver, toca no coração dele. Toca no coração dele. Ele é teu, ele foi consagrado a ti. Toca no coração dele. E todos os dias que Tura saía para as noitadas, ele estava ali de joelhos. Um belo dia, Tura sai para uma pescaria com os amigos. E lá vai pastor Jader, de joelhos, orando e clamando a Deus pela vida do Tura. Passado algum tempo, ele chorando, de joelhos, clamando, quando ele sente uma mão aqui. Pai, não precisa mais orar, o seu filho voltou.
Agora eu entendi porque eu estava lá naquela pescaria e nada mais me trazia alegria. E alguma voz me dizia: eu tenho que voltar para casa, você tem que voltar para casa, você tem que voltar para casa. E quando ele chega ali, ele encontra um pai, aos pés do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, clamando pela vida do seu filho. Tem coisas que você vai tentar com as suas próprias forças, mas você não vai conseguir, porque tem coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas é pelo Espírito de Deus. Queridos, 2023 é ano de andarmos com Deus. É ano de entrarmos na presença do Senhor, para termos vitória. Não estou falando aqui que será uma vida sem desafios, sem lutas. Porque o nosso Deus não é um Deus de férias. O nosso Deus é o general, como nós cantamos. É um general que por onde passa, ele vence. E nós seguimos os seus passos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te desafio, a partir de hoje, começar um novo tempo com Deus. Ajusta a comunicação com Deus, porque ajustando a comunicação com Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando a sua boca for aberta, a sua vida vai frutificar vida na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos, na vida de toda a sua família. E dessa forma, nós teremos famílias fortes, unidas e prontas para a volta de Jesus.